Salve, salve, rapaziada! 14º vídeo do Copeiros, hein? Tudo sobre a seleção inglesa, a seleção campeã do mundo, né? Seleção que tem apenas um título mundial no ano de 66. Mas antes de mais nada, antes de tacar conteúdo e conhecimento sobre as seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2022, vou tacar conhecimento, eu fui muito pretencioso também, viu? Mas é isso aí. É isso mesmo, toma conhecimento aí, poucas humildade aqui. Rapaziada, já se inscreveram no canal, ativaram as notificações, não esqueça, tá? Dá essa moral pra gente aí, pra você também não perder nenhum conteúdo aqui do R-City, que tem muitos vídeos. Obrigado aí pra quem chegou aí, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá? Comente também, compartilhe, passe a palavra do R-City pra frente. Salve, Gustavo! Salve, Caio! Salve, galera! Como o Caio agora está decorando todas as falas, então... Não tô criticando não, Caio, isso é bom, pô, que você esquecia. Mas agora eu fico sem fala, né? Porque a minha função aqui era entrar e falar, porra, Caio, lembra o pessoal aí de se inscrever. E aí eu tenho que preparar, ainda não preparei o que eu falo depois da introdução inicial. Então, só cumprimentar a todos e muito ansioso aí para falar da Inglaterra. E só tem um títulozinho, mas... tem muita história pra contar, hein, Caio? Já vou adiantando. Muita história, até porque, né, a Inglaterra, berço do futebol, né, enfim, chegaremos lá. Nesse 14º copeiro de hoje, né, iremos falar sobre a Inglaterra, né, que foi campeã do mundo em 66, e apesar de ter grandes gerações no futebol, a Inglaterra até hoje esbanja apenas esse título de 1966, né? Se você estiver vendo esse vídeo à noite, esse aqui eu vou ser mais ousado, hein, porque eu sou bilíngue nessa porra aqui. Se você está vendo à noite, good evening. Se você está vendo de manhã, good morning. É isso aí, rapaziada. Agora, boa tarde, good afternoon pra você também. Good evening. Gustavo, a Inglaterra ela se garantiu nessa Copa do Mundo na última rodada das eliminatórias, né? Quando venceu a poderosa seleção de San Marino, né? A seleção da Inglaterra venceu por 10-0, né? Obviamente, uma goleada histórica, né? Mesmo sendo uma seleção fraca, não é todo dia que uma seleção vence por 10-0, né? Nesse jogo, só o Harry Kane, o atacante do Tottenham, ele marcou 4 gols. Conhece o Kane? Sabe de quem? Marcou 4 gols e assumiu a artilharia das eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, Gustavo. Exatamente. Aí a Inglaterra acabou na primeira colocação do grupo I com 26 pontos, né, cara? Nas 10 partidas das eliminatórias foram 8 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento ótimo da Inglaterra de 86% aí na fase eliminatória. Olha, um dos melhores aproveitamentos que a gente já falou aqui no Copeiros, né? Em todas essas 14 edições aqui. Tá bem a Inglaterra. Será a 16ª, né, participação da Inglaterra em Copas do Mundo. A seleção inglesa, ela não participou das 3 primeiras Copas do Mundo, né? Por conta de problemas políticos com a FIFA, né, na época, que causou um rompimento, né, entre as duas federações em 1928. As pazes, né, foram feitas apenas em 1946. E assim a Inglaterra disputou a sua primeira Copa em 50, no retorno do torneio após a Segunda Guerra Mundial, Copa que foi disputada em terras tupiniquins, Gustavo. País tropical, na verdade, abençoado por Deus. E bonito por natureza. Ou seja, né, Caio, das 6 vezes que a Inglaterra ficou de fora da Copa do Mundo, 3, né, metade foi por conta desses problemas políticos com a FIFA. E além disso, a Inglaterra não participou da Copa em 74 e 78, né, que é considerado por muitos o período mais complicado do futebol inglês. E também não foram aos Estados Unidos em 94, cara. A Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. Ó, o Gustavo falando de história. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos, mas não conseguiu ir lá jogar a Copa, cara, em 94, que o Brasil se saiu campeão. De lá pra cá, desde então, a Inglaterra é figurinha carimbada em todas as Copas do Mundo. Perfeito. E uma curiosidade, Gustavo, que na primeira vez que os ingleses disputaram a Copa, né, no ano de 1950, rolou uma arrogância, né, uma soberba da seleção inglesa, né, da equipe e dos jornalistas britânicos, né. A seleção ela era favorita para o torneio e eles diziam, né, na época que só não haviam ganhado porque não tiveram a chance de disputar, né, devido ao problema político com a FIFA. E tinha um incrível time, né? De fato, eles na época, o time da Inglaterra considerado uma das melhores seleções do mundo. Sem dúvida, até porque, né, como foi o país que inventou o futebol, né, então eles estavam um pouquinho mais à frente que o restante do planeta, mas a soberba é bem perigosa, né, e acabou sendo perigosa para a Inglaterra, né. Os ingleses foram jogar contra os americanos, né, que eram considerados amadores na época,
e os Estados Unidos, né, claramente, até hoje não leva o futebol a sério, leva com profissionalismo, mas não é o principal esporte. Tanto, Gustavo, que os jogadores dos Estados Unidos, eles tinham outras profissões, né? Tinha o mecânico jogando na seleção dos Estados Unidos, o carteiro, um médico, enfim. Inclusive, Gustavo, esse médico, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, para vocês verem, né, como que, enfim, como o futebol nos Estados Unidos não era levado a sério. Uns anos antes, o cara tava tentando salvar o cara que pisou na granada, o cara que tomou um tiro, e uns anos depois estava disputando a Copa do Mundo, né? Coisas que só acontecem no futebol. Uma história engraçada e bem curiosa, né? O jogo foi disputado em Belo Horizonte, entre Inglaterra e Estados Unidos, e a partida, adivinha, né? Os Estados Unidos venceu por 1-0 e colocou, né, a Inglaterra no seu devido lugar e deu uma humildade aí para os ingleses, Gustavo. Por ironia do destino, né, a seleção que é popularmente conhecida por inventar o futebol, né, porque ainda há controvérsias, mas pelo menos as regras oficiais foram eles que criaram, enfim. Mesmo assim, a Inglaterra não tem uma grande tradição nas competições internacionais, né. Para se ter uma ideia, Caio, nas 15 participações da Inglaterra em Copa do Mundo, ela só chegou na semifinal 3 vezes, Caio. Foi em 1966, né, quando foram campeões, e depois em 1990 e em 2018. Nessas duas últimas que eu acabei de citar, a Inglaterra ficou somente em quarto lugar, então nem terceiro conseguiu pegar. Inventa o futebol e traz para o Brasil que a gente aprimora, né? Isso que aconteceu Sim. aí. Por esse retrospecto, a gente vê que a Inglaterra ela não tem muita história, assim, não tem grandes títulos no futebol. É uma seleção respeitada, obviamente, por ser campeã do mundo, mas não tem aquela cancha. E o considerado melhor time da Inglaterra, Gustavo, óbvio, foi o que conquista títulos, né? O que marca. E a seleção de 1966 foi campeã do mundo, batendo a Alemanha na final por 4-2, né? Terceiro gol, né? Uma polêmica histórica, né? Um gol duvidoso. A dúvida é se a bola entrou ou não, mas claro, né, não tinha VAR, não tinha uma tecnologia, nem a câmera, né, que gravava o jogo era de tanta qualidade assim. Então, fica aí no folclore do futebol, né, se a bola entrou ou não. Naquela ocasião, né, o craque Hurst, ele entrou na história como o primeiro e até agora único jogador a marcar 3 gols numa final de Copa do Mundo. Então, a história foi marcada nessa partida, né? Foi 4-2, tirasse um, ficaria 3-2 também. Será que faria tanta diferença no fim do jogo, né? O gol foi quando tava 2-2, né? Então, poderia mudar. Esse gol é pra caramba. Mas enfim, né? Fica aí, não tinha tecnologia, então fica o choro, né? Fica o choro. Choro é livre. E a bola já entrou e você não viu, Gustavo? Já aconteceu isso? Não. Nunca aconteceu. A Copa de 66, né, Caio? Até hoje é o único título que a Inglaterra tem para se orgulhar. A seleção nunca sequer venceu uma Eurocopa, né? Apesar de ter batido na trave na última, né, Caio? Na última Eurocopa, a Inglaterra foi vice-campeã, perdeu para a Itália na final, nos pênaltis. Pipoqueira, Gustavo? Seleção pipoqueira, a Inglaterra? Ruim mesmo, né? Pipoqueira ainda chega, né? Falamos já sobre algumas seleções pipoqueiras aqui, né? Mas para falar que a gente não falou, só falou da Copa que a Inglaterra conquistou, tiveram outros títulos também aí, nação inglesa, né? Então, a seleção da Inglaterra, ela conquistou medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1900, 1908 e 1912. Essa época aí, Gustavo, eu acho que a seleção da Inglaterra aí sim era uma potência, porque o futebol ainda estava sendo descoberto ainda, desbravado ainda em algumas situações. Nem o pai do Pelé era nascido ainda. Não tinha chegado no Brasil ainda pra gente dar uma aprimorada aí nesse esporte. Então, essa época realmente a Inglaterra ela dominou o futebol. Não sei, posso estar falando besteira, mas acredito que as Olimpíadas ela devia ser o principal torneio, o principal título de futebol nessa época, né? De fato era, tanto que alguns ingleses mais antigos falam que a Inglaterra não tem uma Copa do Mundo, né? Que ela é campeã mundial mais vezes, porque ela ganhou as Olimpíadas há mais de 100 anos. Mas tá bom. É igual o palmeirense falar que tem mundial, enfim. É tipo isso. Assim. Só pra você ter uma ideia do tempo, né? Uma foto da Rainha Elizabeth entregando o troféu da Inglaterra campeã do mundo pro capitão. Essa é a Rainha da Inglaterra entregando o troféu. E agora, como a Rainha da Inglaterra tá hoje, né, Caio? Já nasceu. E naquela época, com todo respeito à rainha, né? Ela já era aposentada naquela época, né? Que hoje em dia ela deve já ter tinha as rugas, né? Eu achei que você ia falar que ela entregou as medalhas em 1900.
Ei, Gustavo desrespeitando a rainha, coisa feia, hein? Enfim, um dos últimos fios de esperança da seleção inglesa, né, foi a geração dos anos 2000, né? Como disse o editor aqui na minha colinha, a incrível geração, hein? Palavras duras. David Beckham, Joe Cole. Foi referência à geração belga. Sim, eu sei. E o Michael Owen, né? Que já foi até melhor do mundo, inclusive. Um pouco depois veio o Gerrard, o Lampard, o Rooney, né? O Rooney. O Rooney, que é primo do Rubem. Mas eles não conseguiram trazer alegria para os torcedores da seleção inglesa, né? Em 2002 e 2006, a Inglaterra não passou das quartas de final da Copa, né? E em 2010, nem das oitavas. Em 2002 eu tenho uma lembrança, né? A gente falou em alguns vídeos da sua memória afetiva de infância, Gustavo. Em 2002 eu tenho uma memória afetiva ali da seleção brasileira, batendo nos ingleses, tirando a seleção inglesa da Copa com gol espírita ali do Ronaldinho Gaúcho. Ele jura que quis mandar pro gol. Quem manja de futebol, quem gosta de futebol, com certeza já viu esse gol. Foi uma partida bem difícil para a seleção brasileira, então acabou marcando aqui na memória do pequenino Caio Bezerra, Gustavo. A Inglaterra acho que precisa se renovar um pouco no esporte, né, cara? Inventou e ficou um pouco para trás, mas agora já nos fez voltar muito no tempo, então vamos um pouco mais para frente. Vamos falar da Copa de 2018. A Inglaterra, na última Copa do Mundo, até que foi longe, né, cara? A seleção passou em segundo lugar no grupo G, né? Caiu no grupo da Bélgica, venceu as primeiras duas partidas e perdeu para a Bélgica no grupo. E aí, nas oitavas de final, pegou a Colômbia, né? Empatou, e aí nos pênaltis acabou passando da Colômbia. E nas quartas de final pegou a Suécia, né? Bateu por 2-0, né? E teve um caminho mais tranquilo a Inglaterra até chegar à semifinal, né, Gustavo? Vamos combinar que a seleção da Colômbia e a seleção da Suécia não são adversários ali tão qualificados, né? A Inglaterra teve sorte aí nessa Copa do Mundo. Acredito que se fosse até a seleção brasileira no lugar da Inglaterra, o Brasil poderia chegar mais longe nessa Copa, né? Mas não adianta chorar pelo leite derramado, né? Ao lado de lá também, de fato, era mais fácil, né? Do lado da França. Mas aí na semifinal, né, a Inglaterra acabou encontrando com a França e... Errou! E aí, Caio, na disputa do terceiro lugar, reencontrou a Bélgica, né? E aí acabou ficando mais uma vez em quarto lugar na Copa do Mundo, pela segunda vez na sua história. Tá feia a coisa, hein, seleção inglesa? E desde a Copa de 2018, Gustavo, a Inglaterra ela disputou 45 partidas, né? Já focando no projeto Copa 2022, né? Venceu 33, empatou 7 e perdeu 5 partidas, né? Além desse bom número, né? Nesse momento a Inglaterra está a 22 jogos invicta, né? A última derrota foi para a Bélgica na Liga das Nações de 2020. Ou seja, 2 anos aí que a seleção inglesa não conhece uma derrota. Então vive um bom momento e no momento certo, né, Gustavo? Perto da Copa do Mundo é importante isso para a seleção inglesa. Cresceu perto da Copa do Mundo, né, cara? E a Bélgica de novo, né? Bélgica chata pra caralho aí com a Inglaterra. Depois da Copa do Mundo, a seleção ela teve bons testes para se preparar para o Qatar em 2022, né, cara? Ainda em 2018, né, no segundo semestre, mais próximo ali do final do ano, encontrou a Espanha 2 vezes, né, perdeu a primeira e venceu a segunda partida. Ainda naquele ano, a Inglaterra encontrou a vice-campeã do mundo, que foi a Croácia, e a Suíça pela Liga das Nações, né? E a Inglaterra venceu os 2 adversários. Então, a Inglaterra aí em 2018, depois da Copa, já foi ali se reerguendo. Já em 2019, Gustavo, foi apenas um compromisso, na verdade, né, que a seleção inglesa teve. Ela enfrentou a seleção da Holanda no ano de 2019 pela semifinal da Liga das Nações e acabou sendo derrotada por 3-1. E em 2020, né, mais um ano à frente, a Inglaterra finalmente, cara, conseguiu ganhar da Bélgica. A Inglaterra conseguiu pegar a Bélgica aí na Liga das Nações e ganhou aí da Bélgica, quebrou o tabu aí dessa lapada que tava tomando. Só que tem um jogo de ida e de volta, e aí na volta acabou perdendo para a Bélgica. Mas beleza, foram 2 testes aí, Inglaterra contra a Bélgica. Além disso, a Inglaterra enfrentou a Dinamarca, ou melhor, a Dinamáquina, né, Caio? Exatamente. Foi a Dinamarca 2 vezes em 2020. Perdeu uma e empatou a outra. A Dinamarca que a gente já falou aqui no episódio anterior de Copeiros, que é uma seleção muito forte aí, chega forte para a Copa do Mundo. Exato, e em 2021, Gustavo, o ano que a seleção inglesa chegou na final da Eurocopa, né? A Inglaterra ela chegou à decisão batendo a Alemanha, a Dinamarca e empatou com a Itália na grande final, né? Mas acabou perdendo nos pênaltis, Gustavo. Caio, foi bem, né? Nesse período aí, né? Confrontos equilibrados, ganhou uma ali, perdeu outra aqui, mas principalmente nessa reta final, cresceu, né, Caio? Na Eurocopa, principalmente.
deu aquela elevada, né? Perdeu a final, mas foi nos pênaltis. Pênalti é pênalti, né? E no primeiro jogo, né? Nesse ano de 2022, ano de Copa, ela enfrentou a Suíça, que também é uma seleção complicada. Também tem copeiros da Suíça aqui. Então, seleção que tá na Copa do Mundo é teste pra Copa do Mundo, né, Caio? Aqui, né? O Caio me fudeu de novo, porque de novo e a seleção inglesa, né, tem crescido e venceu a Suíça nesse primeiro amistoso do ano de 2022. E a seleção inglesa ela pode confirmar essa boa fase na Liga das Nações, né? A seleção inglesa ela terá no seu grupo, né? Hungria, Itália e Alemanha, né? As duas últimas, principalmente, né? Mesmo a Itália não chegando para a Copa do Mundo, é uma seleção forte, uma seleção tradicional. Então tem que ser respeitada, né? São bons desafios, né? Itália e Alemanha são ótimos desafios para a Inglaterra antes da Copa do Mundo. Principalmente, né? O fato da Itália, né? Estar ali com a torcida super desconfiada e não é para menos. A seleção inglesa ali vai ter dois grandes desafios, que ali eu acho que, Gustavo, vai mostrar bastante o que será a Inglaterra na Copa do Mundo. Com certeza. E na Copa do Mundo, Caio, a Inglaterra tem um grupo considerado mais tranquilo. No grupo da Inglaterra tem Estados Unidos, Irã e o quarto integrante ainda será definido, né? A vaga ainda está na fase de repescagem, vai ser disputada entre Escócia e Ucrânia, que inclusive jogam no dia 1º de junho, né? A gente está gravando esse conteúdo antes. E quem vencer pega o País de Gales aí na final da repescagem. Então, essas três seleções ainda podem entrar no grupo da Inglaterra, mas não são seleções que preocupam muito a Inglaterra, né? Talvez País de Gales possa chegar mais forte, mas mais por rivalidade. Vamos combinar que a Inglaterra já está na próxima fase da Copa do Mundo, né? Enfim. O principal destaque, Gustavo, da seleção inglesa é o ataque. Sabe quem? Sabe quem é o principal destaque da seleção inglesa? É, ele mesmo, Harry Kane, do Tottenham. Pela seleção inglesa, ele tem 49 gols marcados em 69 partidas. Pô, uma baita média, uma excelente média aí do atacante de 28 anos, que disputará sua segunda Copa do Mundo na carreira, né? Na última temporada, né, que ele disputou pelo Tottenham, ele tem 27 gols marcados em 50 partidas. E o Kane, ele foi o artilheiro da última Copa do Mundo, né, marcando 6 gols em 7 partidas. Boa média aí do atacante. O atacante sabe fazer gol, Gustavo. O Harry Kane sabe fazer gol. Tem aquela piadinha, né, de que ele não tem títulos na carreira, mas também ele joga pelo Tottenham, né? Vamos combinar. E, Caio... Quiser vir pro Coringão, Kane, pelo menos um paulistão nós garante aí pro seu irmão. Cola aí. Uma coisa interessante aqui. Vou te fazer uma pergunta agora. O Kane, ele surgiu pro futebol um pouco mais velho, né? A primeira Copa do Mundo ele jogou com 24 anos e tal. Não é piadinha, não. Pergunta séria. Tô feliz, eu tô feliz. E, né, ele já tem 28 anos, vai pra sua segunda Copa do Mundo, mas na primeira a média dele foi muito boa, né, Caio? Marcou 6 gols em 7 jogos. Você acha que Harry Kane é um candidato a se tornar o maior artilheiro de todas as Copas? Se manter essa média, tem, viu, Gustavo? Ó, se marcar, vai por 6 gols nessa Copa do Mundo, pô, tranquilo para a última Copa do Mundo aí na carreira dele, entre aspas, né, que eu acho que com 32 anos, provavelmente é a última Copa, né, depois já cai um pouquinho o nível ali do futebol. Dá tranquilamente para ele chegar eu acho que o recorde são 15 gols em Copas do Mundo, né, que 16. É do 16 gols do Klose. Tem totais condições. Se ele manter essa média, ele supera ali e ainda coloca uns golzinhos de gordura ali na frente. Tem condições. Então, espero que passe mesmo, porque é alemão em primeiro, não quero. Então, melhor o Harry Kane. Brasil, o Klose passou fazendo gol do Brasil. No Brasil, com o Ronaldo comentando o jogo. Que absurdo. Uma falta de respeito do Klose. Não, pô, esse 7-1 foi uma desgraça na nossa vida, enfim. Então, torcemos para o Kane se tornar o maior artilheiro de todas as Copas, já que no Brasil não tem muita gente perto disso. Outro candidato, Caio, a brilhar aí na Copa do Mundo é o atacante Phil Foden, né? Ele é um jovem de 22 anos que vem se tornando cada vez mais importante no Manchester City. Na última temporada pelo clube foram 14 gols e 13 assistências em 45 jogos. Bons números do Foden, né? Imagina ele jogando no São Paulo, Gustavo, no banco de reserva. O treinador faz assim, ó. Vem, Foden! Vem, Foden! Gustavo não gostou. Essa piada ele não gostou. Filho da puta vai cortar na edição. E pela seleção, né, Gustavo? O Phil Foden, ele atuou pouco, né? Certamente ele é uma grande esperança para os ingleses, né? Para conseguir ir mais longe na Copa do Mundo, né? Uma das revelações do futebol inglês. Mas na seleção, ele disputou 15 partidas e marcou apenas 2 gols.
mas com certeza, né, o jogador que foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador jovem da Premier League, ele terá mais oportunidades e poderá demonstrar, né, mais do seu futebol na principal competição do futebol no planeta, Gustavo. Exatamente, porque o Foden cresceu aí nessa última temporada, né? E para de rir, cara. E essas 15 partidas não foram como titular, a maioria, então, enfim, vamos ver se o treinador da Inglaterra concorda com a gente. O treinador, que é o Gareth Southgate, né? Ele é um treinador de 51 anos, né? Que está fazendo um bom trabalho aí para sua segunda Copa do Mundo no comando da seleção inglesa. Apesar de não ter ganhado, né, a Copa do Mundo, ele tem um reconhecimento da nação porque, pô, ele levou a Inglaterra à semifinal da Copa e à final da Eurocopa. Não ganhou, mas, né, deu uma esperança aí para os ingleses. Jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Vendo todo esse histórico da Inglaterra, né, que a gente tá falando, pô, ele fez muito pela seleção, né? Brincadeiras à parte, aí o cara chegar numa semifinal de Copa do Mundo e na final da Euro, enfim, fica aquele gostinho amargo, mas principalmente na Europa, né? Vamos combinar que boa parte dos torcedores reconhecem, mesmo não ganhando títulos, eles reconhecem, dão o valor a quem merece ter esse valor. Aqui no Brasil já eu falar que ele era lixo, que ele era, enfim, pipoqueiro, igual falavam do Tele Santana nos anos 80, né, que não ganhou a Copa pela seleção, sim, era duramente criticado e, enfim, mostrou seu trabalho no São Paulo alguns anos depois, calando vários, né? O treinador, ele é ex-zagueiro, Gustavo, e ele virá para sua quarta Copa do Mundo. Ele disputou 2 como jogador, que foi em 98 e 2002. A chupa, né? Perdeu pra gente lá em 2002. Forte abraço. E além disso, ele tá no comando da seleção desde 2016, né? Então a seleção inglesa e o Gareth Southgate se conhecem muito bem, Gustavo. Então, 6 anos no comando de uma seleção não é para qualquer um, né? Então, esse é um ponto importante também, o treinador ter esse conhecimento da seleção. Isso é um ponto positivo aí para a seleção inglesa. É isso aí, Gustavo. E o que você acha da seleção inglesa? Vem forte para a Copa do Mundo, chega numa semi novamente. Que a fase de grupos a gente já deixou bem claro lá atrás. Já vou dar minha opinião aqui. A seleção inglesa ela já está classificada para as oitavas de final, porque o grupo é muito tranquilo ali. Eu acho que a seleção da Inglaterra ela até avança vencendo as 3 partidas. Agora a fase final é outra competição, Gustavo. E o que você acha? Aonde a seleção inglesa chega para essa Copa do Mundo? Cara, eu acho que a seleção inglesa cresceu nas últimas 2 temporadas. Tem um trabalho consistente do treinador, né, que é o Gareth Southgate. É um gostosinho de falar, hein? Fez um bom trabalho, chegou na semifinal da Copa do Mundo. E claro, a gente sabe que a seleção da Inglaterra não é uma seleção que esbanja técnica, né, cara? Não é uma seleção que é vista por muitos como uma das principais ali na Europa, mas está fazendo o seu nome ali, está comendo pelas beiradas e está chegando, né, nas competições. Acho que a Inglaterra, a gente já falou aqui, passa facilmente da fase de grupos, mas acho que pode chegar sim na semifinal, hein, Caio? Eu vou colocar a Inglaterra passando aí, chegando na semifinal da Copa do Mundo de novo. Olha aí, será? Harry Kane vai brilhar e vai se tornar o maior artilheiro de todas as Copas. Ele vai fazer 10 gols na fase de grupos. Caralho! Vou até olhar aqui na lente da verdade aqui, ó. Seleção inglesa será a terceira colocada no Mundial. Terá uma grande campanha e ficará em terceiro. Vencerá a disputa do terceiro lugar, diferente da última Copa do Mundo. Eu acho que a seleção inglesa ela acaba pecando um pouco nos grandes confrontos. E eu acho que isso para a disputa da Copa do Mundo, principalmente se encontrar a Bélgica no caminho. Se encontrar a Bélgica, esquece todos os argumentos aqui. Acho que a Inglaterra com a Bélgica é tipo a gente com a França, né? Cai a Bélgica. Mas enfim, a seleção inglesa, pô, ela teve mais de 80% de aproveitamento, né? Isso tem que ser visto, tem que ser valorizado. Resumindo, a cada 10 partidas a seleção vence 8, né? A seleção inglesa. Então, pô, tem que ser muito valorizado isso aí. Chegou numa final de Eurocopa, que depois da Copa do Mundo é o principal torneio de seleções aí do planeta. Então, muito importante nessa esse histórico, né, da seleção inglesa de 2018 a 2022. Então, eu acredito que a seleção inglesa vem forte. Ela nem vai precisar se desgastar tanto na primeira fase, vai conseguir a classificação com tranquilidade, o que vai ajudar, né, a seleção inglesa na fase mata-mata ali, vai estar um pouquinho mais descansado, porque eu acho que dá até para rodar o elenco nessa primeira fase de Copa do Mundo.
Então, eu acho que a seleção vai acabar caindo na semifinal, mas garantirá o 3º lugar no Mundial. Ó, tô colocando até a posição da seleção inglesa, Gustavo. Show, hein? E vamos ajudar aí, porque o Harry Kane tem que ser o maior artilheiro das Copas, hein, galera? Estamos muito importante isso aí. Vamos ter que abrir uma campanha aqui. Harry Kane, maior artilheiro das Copas. É o que tá mais próximo. Harry Kane passa o close. Algo boa, do tipo. Boa. Não, tira o Harry em curta. Kane passa o close. Gustavo é bom com a internet, com essas coisas. Eu sou meio tiozão, enfim. Eu ia fazer uma hashtag de 3 linhas. Então, ó, hashtag aqui, ó. Fudendo o Gustavo de novo. Hashtag aqui, ó o meu dedo aqui passando. Hashtag Kane passa o close, né? Vamos bombar essa hashtag aí, porque o close tem que parar aí com esse título dele de maior artilheiro das Copas. Passou o Ronaldo, vai se fuder, close. O negócio é Harry Kane aí na cabeça. E aí, Gustavo, tá bem entregue o conteúdo da Inglaterra? Hoje foi show, hein? Tá bem entregue. Fica aí o nosso palpite, então. Achamos que a Inglaterra chega longe na Copa do Mundo. Não ganha, porque, né, não precisamos falar aqui quem vai ganhar, mas fica a torcida para a Inglaterra e para o Harry Kane. Sem clubismo, zero clubismo. Boa Copa aí para o Harry Kane, é o nosso personagem do coração dessa Copa do Mundo. Simpatizo muito com o Harry Kane, então torço muito para sua artilharia aí de todas as Copas do Mundo. Você pode não ter nenhum título na carreira, mas, pô, esse título aí de maior artilheiro das Copas seria importante para você. Sim. Rapaziada, você que chegou até aqui, quase meia hora de vídeo, eu acho aí. Muito obrigado aqui por ficar conosco até o final. Tá gostando do conteúdo? Dê dicas pra gente aí nos comentários qual conteúdo você quer que a gente aborde, quer que a gente fale de outras seleções, né? A gente vai falar de todas sobre a Copa do Mundo. Mas se quiser que a gente se aprofunde mais de alguma seleção, tá? Estamos abertos aí a novas ideias, é muito importante. Tudo que vocês passam para a gente é muito importante, a gente dá muito valor, né? E conversa aqui, debate, eu e o Gustavo, para ver o que a gente pode fazer e trazer de conteúdo para o R-City. Então se inscreva no canal, curta, compartilha, tá? Dá essa moral para a gente. Muito obrigado, rapaziada. Gustavo, tudo certo? Isso. Tudo certo. Valeu. Tamo junto. É isso, rapaziada. Falou, grande abraço. Sabe de quem? Sabe de quem?